No vídeo de hoje, você terá a oportunidade de aprender a fazer esta gravata aqui, ó. Exatamente isso. Então, para que você aprenda, fique comigo até o final desse vídeo, que dessa forma você vai aprender e conseguir colocar em prática no seu trabalho aí. Então, vamos que vamos. O material necessário é só as pérolas, que essa pérola aqui é tamanho 8, então é mais ou menos, dependendo do tamanho que você quer, mas essa é uma média razoável, um tamanho bom, então mais ou menos 500 pérolas. Um fio de nalho 0,35. Então nós vamos usar um pedaço de corrente, que esse pedaço de corrente, ele é como você fosse usar para fazer um regulador, um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais aberto, mais justo, então você usa um pedaço de corrente, ele nós chamamos de regulador. Você vai poder usar também pérola, 10 pérolas pequenininha, pode ser de metal, ou você vai ser a sua escolha aí, pequenininha, para que você possa fazer um bom acabamento. Um alfinete para bijuteria, um fecho, o fecho vai ser a sua escolha. 3 argolas, esse vai ser o que nós vamos precisar para fazer essa gravata. Fora disso, nós vamos precisar das nossas ferramentas, lógico. Nós vamos utilizar o alicate chato, nosso alicate redondo, uma tesoura e um isqueiro. E nós vamos usar como auxiliar 3 agulhas. Vai ser auxiliar, então você não necessariamente, se você não tiver agulha, você vai conseguir fazer seu trabalho com a maior tranquilidade, ok? Eu só tô falando, é fácil se você precisar você ter agulha, mas não sempre é necessário, ok? É só para um apoio mesmo. Primeiro nós vamos cortar o fio de nylon. Então eu não trabalho com fio muito grande porque não tem necessidade, tá? Eu prefiro trabalhar com um fio de nylon médio, ó, eu faço isso aqui, ó. Eu dobro isso aqui e esse é o tamanho que eu trabalho. Depois eu pego outro pedaço, sem problema nenhum. Ok, eu cortei. Essa é a primeira parte, essa aqui. Aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar 4 pérolas aqui, ó. Vou colocar 4 pérolas aqui dentro. Essas 4 aqui. E vou dar um nó. Olha, eu vou dar um nó. Dou a primeira laçada, né? Porque a laçada não fecha. Eu vou dar um nó. Eu faço isso aqui, ó. Ó. Eu dou esse nó, essa laçada. Aí quando no segundo ele vem fechando, certo? Ó. Aí no segundo ele realmente fez um nó. Ó, eu faço aqui, ó. Fez um nó. Os 2 fios estão do mesmo lado, ó. Então eu não trabalho entrelaçamento. Os fios têm que estar cruzados. Só que nesse caso aqui, os 2 fios do mesmo lado. Qualquer um desses fios eu vou passar nessa lateral aqui, ó. Na pérola lateral. E vou puxar para esconder o nó. Eu puxo para esconder o nó fica escondido, ok, ó, pronto. Então agora nós estamos prontos para trabalhar. O fio tá cruzado e nós vamos trabalhar agora. Aí aqui eu vou colocar essa conta aqui, só para facilitar essa peça aqui, ó. Eu vou passar aqui só para segurar, para facilitar o meu trabalho. Mas você pode fazer na mão tranquilamente, não precisa sempre colocar ali. Aí eu vou ensinar aqui, você pode trabalhar com agulha. Se você não quiser trabalhar com agulha, não tem problema. Eu só vou mostrar aqui. Porque uma coisa importante é o seguinte, aonde passa o fio, aonde a agulha estiver, esse fio você não vai utilizar, tá? Até aqui. Então, eu vou colocar a agulha do outro lado. Aí aqui, geralmente eu trabalho sem agulha, mas é questão de gosto, né? Então, eu coloco uma bolinha aqui, ó, uma bolinha nesse fio. E vou colocar 2 desse outro lado. Então, eu vou colocar 2. Só que quando eu coloco 2, aqui, ó, uma eu deixo aqui, tá vendo? Eu coloco 2, mais uma eu deixo, e eu vou pegar esse aqui, ó, aqui tem 2, né? Ó, 1, 2, e aqui eu vou pegar essa agulha aqui e vou passar dentro dessa outra bolinha cruzada, ó. Que esse fio tá desse lado, o outro tá do outro lado, ok, ó. E eu faço isso aqui, ó, ó, ok? Então vai ser sempre assim, uma de um lado, uma do outro. E a outra vem e cruza. A outra vem essa aqui, ó. É cruzado, ó. É cruzado. Tá? Uma vem pra lá e outra vem pra cá. Ó, eu pego as 2 agulhas e puxo. Vou puxando. Eu pego uma, passo aqui. Passei aqui. A outra aí eu venho, passo no outro fio. E aqui eu vou cruzar aqui, ó. Eu passo aqui, ó, nessa daqui. E essa aqui eu vou cruzar o fio nessa daqui, ó. Assim que eu trabalho, ó. O entrelaçamento é isso aqui. Eu coloco uma de um lado
Do outro lado eu vou colocar duas, só que a última eu seguro, eu não deixo descer, porque eu vou cruzar meu fio aqui, ó. Aí eu vou cruzar meu fio aqui, ó. Eu passo aqui dentro, aí eu cruzo o fio e agora eu posso puxar, ó. Agora eu puxei. Eu vou colocar aqui com a mão sem ser com a agulha, para talvez fique mais fácil para vocês verem. Então eu vou fazer isso aqui, ó, para você ver. Aqui, ó. Eu passo uma aqui, uma, que eu passo duas. Ó, eu passo duas. E eu vou segurar uma aqui. Essa última aqui eu seguro e eu cruzo os fios aqui agora, ó. Ó, eu cruzo os fios e faço isso aqui. Ok? Agora, nós vamos fazer mais uma. Essa daqui, eu passo uma, ó. Passei uma. Vou passar a segunda aqui. Essa é mais uma, ó. Mais uma de um lado, uma do outro. Ok, ó. E vem essa aqui e cruza. Ok? Eu tô com fio aqui, venho aqui e passo aqui. Ok? Então aqui nesse caso, eu geralmente, eu tiro sempre essas folgas, porque fica folgadinho, ó. Eu tiro essa folga. O que é que eu faço aqui, ó? Eu soltei, ó. Eu pego aqui, essa unha aqui, e eu puxo pra cá, ó. Aonde começou. Eu faço isso aqui em todos, ó. E tiro toda a folga, só pra ele ficar o mais justo possível, ó. Faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. Ó como fica justo. Então aqui agora, eu vou colocar uma de um lado, ó. Vamos dar um reforço. Todas as vezes que eu faço entrelaçamento, eu sempre vou dando reforço. Isso é importante, o reforço. Ó, eu coloco uma de um lado, uma do outro, uma de um lado ou do outro. Aqui nesse ato aqui, eu não sempre coloco duas, continuo colocando duas, né? De um lado uma e do outro lado dois. Só que eu seguro. Aqui nesse caso eu não vou segurar, porque eu vou dar o meu reforço aqui agora. É isso que eu vou fazer, ó. Eu confirmo aqui, ó, se eu tenho folga. Dou mais uma confirmada se eu tenho folga. Ó. Tirei todas as folgas, tá vendo? Agora aqui eu tenho duas desse lado e uma desse outro lado. Eu vou dar um nó. E eu tô dando reforço. Esse nó aqui a gente chama de reforço do entrelaçamento, para continuar fazendo esse mesmo trabalho. Só que a gente, entre um tanto e outro, você vai ver conforme for a sua necessidade, dependendo do que você vai fazer mais reforço. Faz 3, 4, depois da reforço, 4, 5, aí depois vai depender do que você vai fazer. Como esse aqui é caso, não vai ficar puxando nem coisando, vai ser gravata, então não precisa ser muito reforço. Tá? Nesse caso aqui a gente deu aqui, ó. É contado assim. Isso é uma técnica minha, forma de eu saber tamanho da gargantilha, tamanho do cinto, tamanho da bolsa. Eu tenho essa aqui como base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nesse caso aqui, nós vamos fazer duas tiras de 35, que é essa lateral aqui, ó. Eu contando daqui pra cima até lá, vai dar 35 quadradinhos. Eu chamo isso aqui de quadrado, ó. Vai dar 35 quadradinhos. Eu conto aqui pela lateral, ó. Eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou contando aqui, ó. Porque cada um desses eu considero um quadrado. Então isso é importante que você saiba o tamanho que vai ser a sua peça, sua gargantilha, seu cinto, seja o que você estiver fazendo. Eu conto sempre por aqui, porque eu tenho uma noção de que tamanho vai ser essa peça, porque eu já sei esses quadrados. Mas no caso, você pode medir, você vai medir o centímetro que tem aqui, e depois você vai ter esse controle aqui de quantas saídas vai ter. Eu chamo isso aqui de saídas, né, que são os quadradinhos aqui. Tá bom? Então nós vamos fazer duas tiras de 35 aqui, ó. Aí nós fizemos isso, aí eu dei esse nó aqui. Os dois fios estão do mesmo lado, não dá para trabalhar, certo? Porque tem que estar cruzado. Eu vou pegar um fio qualquer, como a gente começou aqui, ó. Vou passar aqui dentro e vou puxar para esconder o nó. O nó fica escondido. Aí eu volto a trabalhar novamente, uma para o lado, duas para o outro e uma cruza, né? Que cruza na segunda. É exatamente isso. Eu vou continuar fazendo sem agulha, mas vocês podem fazer com agulha, tá? Eu vou fazer sem agulha, que para mim é mais fácil sem agulha do que com agulha. Ó, passei duas, ó. Eu passei uma de um lado, uma do outro, a outra, na segunda eu cruzo. Vai ser sempre desse jeito. Uma de um lado. O processo é o mesmo, até o tamanho que você quiser. Não, o processo é sempre isso aqui. Uma de um lado ou do outro, outra cruz. Uma de um lado ou do outro, outra cruz. Não tem segredo. Só se você for fazer com maior quantidade, mas é a mesma coisa. A técnica é a mesma, só muda a quantidade. Se for de 6, se for de 8, vai depender do que você estiver fazendo, ó. Vai ser isso aqui. Ok? Vai ser exatamente isso aqui. Uma de um lado, outra do outro. E outra vamos cruzar.
Vamos dar mais um reforço, ok? Tiramos todas as folgas, ó. Pega essa unha aqui, ó, e empurra para baixo a peça para onde ele começou, ó, empurra para baixo. Que aí toda a folga sai, tá vendo aqui a folga, ó? Toda a folga sai, faz isso aqui. De um lado aqui do fio tem duas, do outro lado tem uma. A gente vai pegar e vai fazer o nó. Fazendo um nó, reforçamos esse nó, essa laçada, primeira laçada, o segundo fecha o nó, ó. E os dois fios estão do mesmo lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai esconder o fio e continuar trabalhando lá, do mesmo jeito. Ok, ó, mesma coisa. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, tira a folga, mas como eu falei para você, aonde fica a agulha, esse pedaço a gente não vai utilizar para fazer a nossa peça. Então, nós vamos parar aqui agora para fazer um acabamento. Para começar, recomeçar com fio novo. Todas as vezes que você vai recomeçar com fio novo, você precisa fazer um acabamento. Aí você faz esse acabamento, você bota um novo fio. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó. Aqui tem 3 contas, ó. 3. Essa aqui foi a que cruzou. Então, colocamos 3 em um lado só. Tiramos toda a folga. Da onde nós começamos, ó. Onde foi a última laçada, ó. Tiramos toda a folga. E agora a gente vai dar um nó. Agora vai dar essa primeira laçada, ó, primeira laçada. E a segunda que aí fecha o nó, né? Nosso nó agora é um nó mesmo, ó. Pronto. Os dois fios estão do mesmo lado. Nós vamos pegar um fio qualquer desse aqui. Vamos colocar aqui onde ele vai ser cruzado, ó. Passamos aqui. Vamos esconder o nosso nó aqui, ó. Que tem que estar escondido. Quando você puxa que você não vai, você dá uma saltada do outro lado. E aí ele vai com facilidade, ó. Ele tem que estar escondido. Que aí fica um bom acabamento. Que você não sabe de onde começou e terminou, nada disso, tá? Então aqui tá aqui, ó. Ó. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um arremate normal, como se estivesse terminando a peça, tá? Porque a gente vai colocar um fio novo. Eu tenho que fazer um acabamento total e depois recomeçar com fio novo. É exatamente isso. Ó, eu vou passar isso aqui, ó. Eu vou voltando do mesmo jeito e passo aqui onde foi cruzado, ó. Aqui. Aqui da mesma forma do outro lado. Eu venho, os fios têm que estar cruzados para começar a trabalhar com eles. Se não tiver cruzado, ó, e aqui. Ó. Aí o fio tá cruzado, ó, isso aqui, exatamente isso aqui, ó. Ó os fios aqui cruzados, nessa parte aqui de cima, ele tá duplo esse fio. Aqui embaixo ele tá único, só um fio só. Então, eu pego o fio desse lado, eu passo onde ele tá único, ó, passo aqui por dentro, abro esse fio e dou uma laçada. Só que quando eu dou a laçada, eu puxo ele para onde ele foi cruzado. A mesma coisa eu faço do outro lado, ó. Eu pego, passo na parte de baixo desse lado aqui, não aqui em cima, porque aqui em cima tá duplo esse fio, eu passo onde tá único aqui, ó. Passo aqui e faço isso aqui. Abro o fio, ó, abro e venho, tá? Ó, e cruzo, e puxo. Eu vou puxar para onde ele foi cruzado. Eu faço isso 3 vezes. Todas as vezes que eu vou fazer um acabamento, eu faço no mínimo 3 vezes. Isso aqui é uma gravata, mas se você for fazer uma alça sutiã, é o mesmo jeito. O acabamento de entrelaçamento é o mesmo jeito. Ó, passa aqui. É por isso que você não deve deixar o fio ficar até o final, porque depois fica difícil você fazer o acabamento se você tem pouco fio. Nesse caso aqui, porque a gente botou, tá vendo onde botou a agulha, ó, ele fica dobrado, então não dá para trabalhar, ok? Aí eu pego aqui, ó, passo aqui por dentro e puxo. Ó, puxei. Faço a mesma coisa do outro lado. Eu faço isso 3 vezes. Eu não conto o nó, tá? Aqui foi o primeiro nó, eu não conto. Aí eu dei uma laçada, 2 laçadas. Eu vou pra cá de novo. Passo como se eu estivesse voltando e cruzo. Da onde ele veio, ó. Da onde ele veio. Faço isso. Faço a mesma coisa do outro lado. Faço isso. Faço isso. E cruzo. Aí, depois dos fios cruzados, eu dou a laçada. Eu não dou laçada antes dos fios estarem cruzados, tá? Ó, aí o fio tá cruzado, eu dou a laçada, puxei aqui. E aqui eu puxei aqui. Pronto. Exatamente isso, ok? Ó, aí depois que eu fiz esse acabamento aqui, ó, três laçadas, não foi? Eu dei laçada desse lado e dei laçada desse lado. Aí aqui agora eu vou soldar, a solda que a gente chama de solda no entrelaçamento, nesse caso aqui é o isqueiro, que é fio de nylon. Então eu faço isso aqui, ó, aí eu tiro bem rente, ó, bem rentinho aqui, ó.
Eu ajusto. Todas as vezes que eu queimo, eu encosto aqui. Cuidado para não queimar o dedo, mas não dá para queimar o dedo, porque você vai ver bem pertinho aqui, ó. Cuidado também para não queimar a pérola. Bem pertinho. Muitas vezes, se acontecer de ficar o fio um pouquinho grande, você pode esconder com a agulha, ó. Esconde aqui com a agulha acabamentinho, sem problema nenhum. Mas nesse caso aqui não precisa não. Fizemos esse acabamento, certo? Ó. Agora o que a gente vai fazer? Pegar um outro fio para continuar. Porque nós precisamos de 35 saídas. 35 aqui, ó. Então vou cortar aqui o fio de nylon. Mais um pedaço, eu não meço, geralmente eu nunca meço o fio de nylon. Porque primeiro você tem que fazer outros, se você cortar ele muito grande, vai dar muito mais trabalho. Eu prefiro fazer mais arremate muitas vezes do que ter que botar fio grande. Passo meu fio, olha o que eu faço, passo meu fio. Vou colocar uma de um lado, duas da outra, ó, duas aqui, duas, e eu vou dar um nó, ó. Faço isso, agora eu vou dar um nó aqui, ó. Ajusto aqui, ó, pego aqui, para não fugir o nó, o fio de nylon, né, para não escorregar. E aqui eu já dou o nó bem próximo, ó, eu já dou o nó bem próximo da peça, ó. Aqui, ó. Ok? Os dois lados, os dois fios do mesmo lado, a mesma coisa, todas as vezes que você dá nó acontece isso. Aí você vai passar aqui para esconder o nó e o fio ficar entrelaçado. Esconde o nó e o fio fica entrelaçado, ó. E aqui eu puxo, ó, para esconder o nó. Quando ele não vai, eu dou uma soltada aqui com o outro e aí ele vai. Ele entra, ó. Tem que ficar no meio, pronto, no meio. É exatamente isso. Aí vamos continuar até dar 35, certo? Aí aqui é a mesma coisa, eu boto uma de um lado, duas do outro, e na segunda eu seguro e já coloco, já cruzo, ó, passei, aqui eu venho e cruzo, ok? Dois, exatamente isso, ó, aqui, e dois, certo? Ó, eu botei uma aqui, uma e duas. Essa aqui eu sempre cruzo na segunda, que seria na segunda que eu coloquei, né? Que seria a primeira que tá aqui em cima, tá? Ó, e faço isso. E vou fazer isso até dar os 35, ok? Aqui agora nós vamos colocar. Aqui são 34 já, 34 saídas, né? Como eu falei aqui pra você. Ó. Aqui são 34, ok? Aí vamos colocar a 35, a última que nós vamos colocar. Nós vamos colocar um acabamento normal, ó. Nós vamos tirar toda essa folga. Vamos colocar já três no mesmo lugar aqui, ó. Não economize fio, porque o fio é barato e você vai perder muito tempo. O seu trabalho vai perder se você ficar pensando em economizar o fio. Então é melhor que você bote o fio um pouco maior. Aí eu tiro toda a folga aqui, ó. Coloquei três contas, aqui nós vamos fazer o acabamento. Todo acabamento de entrelaçamento é essa técnica aqui, ó. Eu puxei todos, aqui tem três contas de um lado e eu vou fazer o nó. Eu vou fazer esse nó aqui agora, tá, ó. O nó. Dei uma laçada, duas, né? A segunda, ó. Eu venho aqui, ó, os dois fios estão do mesmo lado, ó. Eu vou pegar um fio daqui, qualquer um dos dois, e eu vou passar aonde foi cruzado aqui embaixo, ó. E aqui, ó o nó onde ficou, ó, o nó ficou aqui. Eu vou puxar para esconder esse nó. Eu vou dar uma puxadinha para esconder o nó. Não foi, eu venho com esse aqui, solto um pouquinho, e eu puxo, ele entra, ó. Tá vendo? Não dá para ver o nó. Aí eu vou fazer o arremate. O arremate é sempre o mesmo, ó. Passei aqui e eu passo onde foi cruzado. Foi cruzado, ó, passei. Mesma coisa do outro lado. Eu venho com esse fio, passo na lateral e passo para ele cruzar, porque agora ele vai estar cruzado, certo? Ó. Agora vai estar cruzado. Aí aqui, ó, esse é o segredo para ficar com bom acabamento. Você não dá laçada em qualquer lugar em cima, embaixo. Você vai dar laçada onde tá único fio, só um fio só, fio único. Aqui em cima o fio já tá duplo. Então, se você fizer um nó, a laçada no fio onde tá duplo, ele vai ficar meio grosseiro. Então, você faz onde tá um fio só. Eu passo aqui por dentro, ó, pelo meio aqui, ó, onde foi cruzado aqui no meio e faço isso, ó. Eu venho com isso aqui, passo aqui por dentro, ó, por dentro, e dou essa laçada aqui, ó.
E puxo, eu puxo pro meio onde foi cruzado aqui o fio, ó. Eu tô puxando aqui, aonde foi cruzado. A mesma coisa eu faço com esse outro lado aqui. Eu faço isso no mínimo 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque eu tenho segurança que essa peça não vai desmanchar, o fio não vai sair do local, né? Então eu tenho segurança, porque 3 vezes vai ter dois apoiando ele. Dois, na verdade, não, três, porque ainda tem o nó, porque eu não conto com o nó que foi dado a primeira vez, tá? Ó, aí eu passo esse fio, eu vou passar aqui de baixo, ó, que é fio único, e vou dar uma puxada, onde foi cruzado. A mesma coisa do outro lado. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aí, ó, eu fiz uma laçada, 2 laçadas. Agora é a terceira laçada. Da terceira laçada, aí tudo bem, porque nós já fizemos o suficiente. Quando é alça de sutiã, alça de bolsa, aí você pode exagerar. Mas nesse caso aqui, não tem necessidade. 3 é o suficiente mesmo, que já tem o nosso primeiro nó. Aí se você for contar, realmente vai dar 4. Mas 3 laçadas eu penso que é o suficiente. Mas dependendo como você quiser, aí você pode dar mais laçada, né? Mas aqui nesse caso, não tem necessidade, tá? Então, vou passei o fio aqui, ó, por dentro, ó. Pego o fio aberto e puxo. Puxo para onde ele foi cruzado. A mesma coisa eu faço desse lado aqui. Eu venho, pego o fio e vou devagarzinho aqui, ó. E vou puxar para onde ele foi cruzado. Pronto. E aqui a gente vai tirar essa sobra. A mesma coisa, a quantidade que sobrou. O acabamento do entrelaçamento é sempre o mesmo. É melhor você demorar fazendo acabamento. Pronto. Nós temos nossa peça, 2 peças de 35, ó. E agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um fio de nylon. A mesma coisa, não pegue fio grande, porque é difícil de trabalhar. Pega um fio que você trabalhe com tranquilidade. Eu vou pegar, nesse caso aqui, 4 pérolas. Essas pérolas, lembrando que é tamanho 8. Se você fosse trabalhar com outro tamanho, muda um pouco essa quantidade aqui. Porque aqui tem que estar ímpar. Aí eu vou colocar 4 pérolas aqui dentro. 4 pérolas. Vou dar um nó. O que é que eu faço? Ó? Eu ajusto os fios, ó. Junto as pontas. Venho com ele aqui assim, ó. Ó. E vou dar um nó aqui, ó. Porque ele não escorrega, né? Eu estando aqui pertinho, ele não vai escorregar. Tá? Ó. Eu dou esse nó. Dou um nó normal. Aqui foi a primeira laçada. E agora eu vou fechar o nó, tá? Vou fechar o nó. E a mesma coisa, ó, os fios ficam do mesmo lado, eles não estão entrelaçados. Então, vou pegar um fio desse qualquer e vou passar aqui dentro dessa parte aqui. E eu também posso passar para cá, que tá no mesmo, que tá do mesmo lado, tá bom? Aí eu faço isso aqui, ó, puxei, escondi o nó. E aqui eu vou começar a fechar nossa gravata. Aqui tem 4 pontas, eu vou passar meu fio nessa lateral, ó, nessa pontinha aqui da lateral, certo? Ó, eu vou passar aqui na lateral, ó, nessa lateral aqui desse quadrado. Aí eu vou pegar o outro fio e vou passar nessa lateral. Vou mostrar aqui o negócio, para ficar bem claro o que eu tô fazendo. Esse aqui a gente chama de jogo dos 4, né? O nosso fio já tá passado aqui, passado nessa lateral e nessa lateral, né? Nas 2 laterais. Então, tá faltando só um. Esse um a gente vem cruzando. Só que eu já vou dar um nó aqui, ó. Eu vou pegar aqui, eu passo uma pérola e eu já vou dar um nó aqui, ó. Ó o que é que eu faço, ó. Já vou dar um nó para ele não ficar fugindo, não ficar escorregando, ó. Eu dou um nó. Aí a nossa ponta da gravata já tá ali, ó. Deu a laçada, né? Vou dar um nó agora. Deu a laçada. E aí a mesma coisa, ó, o que é que vai acontecer? O nosso fio, ele tá de um lado só, os 2 fios, ó, os 2. Eu vou ter que esconder um, vou passar nessa daqui que nós cruzamos, ó. E vou esconder o nosso nó. Olha aqui, ó. E aí agora, daqui pra frente, vai ser exatamente isso, ó. Vai ser a mesma coisa, ó. Eu passo meu fio em um lado, olha aqui. Eu passo o fio aqui. Ó, passo o fio aqui. Passo o outro fio do outro lado, e vou colocando agora uma pérola só. Pronto, ó. A ponta da nossa gravata, e agora eu boto uma pérola e cruzo os fios, ó. Passei em um lado, ó, passei aqui, venho e passo o outro, cruzou, tá, ó, cruzou, ó. Ok? A mesma coisa, isso aí vai ser até dar lá em cima, ó. Passei aqui, passo aqui,
Ó, passei. Eu passo o outro também. Ó, passei. E agora venho colocando mais uma pérola. E depois no meio aqui a gente vai dar um reforço, porque nós demos um nó aqui no meio, né? Ó, tem um nó aqui. Então vamos fazer mais 3 e a gente já dá mais outro reforço. Vamos reforçar para ele não ficar dançando assim, ó. A gente vai dar um reforço aqui no nosso entrelaçamento, ok? Ó. E aí, ó, aqui sempre a mesma coisa. Vamos dar um nó no terceiro. Vamos fazer mais 2, depois a gente dá um nó. Nós vamos passar aqui a mesma coisa, sem esse trabalho, o trabalho de entrelaçamento, é um trabalho muito repetitivo, mas você tem que ter muita atenção, porque às vezes se o fio passar fora, aí fica aquele acabamento muito feio, então você tem que ter essa atenção. Aí aqui agora, o que é que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos dar um reforço, o reforço é esse aqui, ó, o reforço. Passamos nossa pérola do meio, nós vamos dar um nó, tiramos a folga lá se tiver folga e vamos dar esse nó. Quase não sempre não fica folga porque a gente vai ajustando, né, ó. Aí eu vou dar essa laçada e eu vou dar esse nó aqui agora. Fecho esse nó, ok, ó. E aí a mesma coisa, os fios estão do mesmo lado, não dá para trabalhar com o fio do mesmo lado. Então nós vamos cruzar esse fio. Pega um só qualquer e jogou aqui e o fio voltou a ser cruzado, ó. Vamos botar bem no meio o nozinho, foi. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar meu fio desse lado, sempre nas laterais, ó, sempre obedecendo, sempre a próxima, nunca qualquer uma outra. Aqui, aí a mesma coisa desse lado aqui, ok? Desse lado. E aí vamos botar mais uma pérola e cruzar a pérola. Passo nenhum, ó, passei, seguro, passei, vem e cruzo. Ok, ó. E cruzei. Até terminar. Então, passo aqui até fechar toda a gravata, ó. Ó. Agora, nosso fio tá ficando pequeno, então a gente vai fazer um acabamento. Agora é acabamento, não é reforço, acabamento. Eu passei meu fio aqui, ó. Um lado só, eu passei nessa bolinha. Eu vou pegar, passo essa pérola desse lado, e eu volto desse lado, ó. Ó, passei aqui. Agora, eles se encontraram, os dois fios, tá vendo aqui agora, ó. E agora eu vou dar um nó, ó. Eu vou dar um nó, aí já cruzou, ó. Aí eu vou, passo esse aqui. Então, o que acontece? Por quê? Eu vou fazer o arremate, eu vou descer pra lá, da onde nós viemos. Eu vim de lá, né? Então, esse arremate vai ser descendo, porque não pode ser subindo, que aqui não tá pronto ainda. Então, nós vamos pegar, ó, virar. Os dois fios estão do mesmo lado, ó, não dá pra trabalhar. E não dá pra passar o fio aqui, desse lado, que não tem onde arrematar. Então, nós vamos passar o fio aqui, ó. Eles ficou aqui em cima, mas ele vai ter que cruzar aqui o fio. Então, nós vamos pegar um fio qualquer e vou passar aqui nessa lateral. E aí, eu vou puxar, ó. Ele não veio, eu vou soltar, porque ele ficou muito em cima. E eu puxo de novo, ele não veio. Soltar esse aqui, ó. Eu peguei esse lado e dou uma mexida nele, ó. Agora, olha como tá. Olha como tá esse fio aqui. O nó tá aqui, ó. Esse nó tá aqui. Esse nó tá aqui. Eu vou puxar e ele vai esconder aqui agora, ó. Tá vendo, ó? Se ele não foi, você faz isso aqui agora. E ele puxa e você escondeu o nó, ó. Ele não aparece, ok? Ele não pode aparecer. Se ele continuar teimando, a mesma coisa. Enquanto ele não entrar no meio, ficar no meio certinho aqui, ó. Porque qualquer coisa ele solta, ó. Se você não tiver cuidado, ó. Aí você vai puxar aqui até ele esconder o nó. Até esconder, ó. Ok? É exatamente isso aí que você tem que fazer. Aí ele escondeu o nó, né? Escondeu, a gente vai descer pra cá, ó. Eu vou passar aqui. Passo. Eu vou como se estivesse voltando para lá. E quando eu tô trabalhando com fio, ele tem que estar entrelaçado, não é isso? Aí eu passo para cá, a mesma coisa. E cruzo aqui. Ó. O fio tá cruzado. E agora eu vou ter que dar aquela laçada. A laçada é do mesmo jeito. Aí eu tenho que estar com o fio entrelaçado. Ó, os dois fios aqui. Aí eu vou passar aqui por dentro, eu passo pra cá, eu vou fazer isso 3 vezes, né, ó, eu passo pra cá, eu não tenho pressa, gente, eu tenho que fazer no mínimo 3 vezes, essa é a minha média de 3 vezes ela laçada, tá bom? Se eu fosse você, eu faria, porque você sabe que seu trabalho tá tranquilo. Então, ai, talvez, será, não desiste isso. Então, se você fez, você sabe que o acabamento tá melhor qualidade, né? Com a excelência, que é isso que importa, a excelência do trabalho. Ó, passei aqui, volto aqui por dentro, ó, volto, ó.
bem aberto. Preste atenção para ver se eu tô pegando algum fio da lateral. Não devo, não posso. Então, olho direito, aí dou essa puxada aqui para onde ele foi cruzado. A mesma coisa aqui, desse jeito aqui, ó. Passo de um jeito, prestando atenção, e vou dar essa cruzada aqui. Pronto. Aí o que é que acontece? Agora terminamos esse e nós vamos botar um fio novo agora. Ficou grande esse. Você pode cortar. Geralmente eu não corto, para mim é perigoso cortar, porque o fio pode entrar e aí você fica com dificuldade dessa solda. Então eu prefiro ter esse trabalho aqui, ó, para soldar, do que ele se perder lá dentro. Porque aqui você sabe que você soldou, né? Você tem segurança, né, do que você já fez, então é mais fácil. Ó. Aí agora sim, nós vamos pegar um fio novo e continuar nosso trabalho. Agora a gente corta um pedaço, não precisa ser muito grande, porque a gente já está quase terminando. Agora nós vamos começar novamente. E para começar, primeiro tem que fazer o acabamento. Então agora pegamos nosso fio, passamos nas três aqui, ó. Passamos nas três, ó. Passamos nessa aqui, a do meio, onde foi cruzado. E voltamos aqui, voltamos na outra, ó. Na outra. Ok? Aqui passamos nas três, ó. Aqui eu junto aqui, ó. Eu juntei aqui para ficar mais fácil. Porque muitas vezes, se você não olha, um pedaço tá maior, outro pedaço tá menor. Então, às vezes você perde tempo por isso. Aí eu vou colocar uma pérola e vou dar um nó. Eu pego aqui próximo, ó. E vou dar esse nó aqui próximo, ó. Ó. Dei a laçada e agora eu vou fechar o nó. Fechei o nó. E agora eu vou passar para esconder esse nó, porque os dois estão do mesmo lado, ó. Eu vou esconder aqui, ó. Vou passar aqui para esconder esse nó. Aí eu passei, puxei, escondi o nó. Quando não vai, eu solto aqui um pouquinho e puxo com o outro. Pronto, puxou. Agora aqui é a mesma coisa. Passo o fio de um lado, passo o fio do outro, ó. Passo o fio desse lado. Passei aqui, passo aqui, ó. Passei. Aí venho com o outro, passo do outro lado, cada um do seu lado. Aí eu venho aqui e cruzo uma. Aí eu vou fazer isso, passando isso aqui até umas 4, mais ou menos. Depois vou dar um reforço, como aquele que nós fizemos sempre, né? No reforço, ó. Cruzou, desceu, fechou. Eu vou tirar, aqui eu já vou dar mais um reforço. Eu passo cada um do seu lado, ó. Passei, agora eu vou dar um nó. Ó. Agora volta a laçada e fecha o nó. Sempre eu vou dar esse reforço, porque se você não der o reforço, ele fica um pouco tanto quanto folgado. Mesmo que você vá ajustando, ele às vezes folga. Então eu sempre dou esse reforço, tá? Ó, aí eu puxei para esconder o nó. Ele muitas vezes ele tem dificuldade de entrar de uma vez só. Você, pronto, voltou aqui, continuou. Faça sempre isso, porque você sabe que o seu trabalho tá sendo bem feito, bem acabado. Não corre risco de por algum momento soltar. Esse tipo de coisa assim. Entendeu? Então você faz com toda a paciência do mundo. É isso aí, pronto. Então aqui nós vamos fechar. Então o que acontece? Essa aqui é a última, então nós vamos fazer o acabamento. Por quê? Eu sempre aconselho o seguinte: entrelaçamento você vai fazer. Todas as vezes que você vai fechar, você bota um fio separado. Você vai fazer as laterais, você bota o fio separado. Porque caso venha acontecer, você precisar desmanchar ou quebrar qualquer coisa, o fio esgaçar, grudar em algum... Você sabe que sua peça não está toda estragada, só alguns pedaços. Então eu sempre aconselho isso. Então aqui nós não vamos usar esse fio para dar continuidade à nossa gravata. Então nós vamos acabar esse pedaço, essa frente da nossa gravata, nós vamos acabar ela toda. Eu passo aqui nessa pérola e eu volto, porque o meu acabamento vai ser daqui para lá. Então eu venho e volto aqui, ó. Olha o que eu fiz, passei aqui, vim com esse fio e volto para lá. Aí eu pego esse fio, volto. Por quê? Porque o meu arremate vai ser daqui para lá. Agora eu vou dar um nó, ó, vou dar um nó aqui, dou um nó. E vou fazer o meu arremate. Aí depois eu venho com um fio, outro fio novo, e aí sim eu faço o fechamento da nossa gravata, tá? Ó, eu faço isso aqui, solto, puxo, ó, encaixou, tá vendo? Bem encaixado. Aí agora eu vou voltar até o fio ficar cruzado. Eu passo aqui, ó.
Eu vou fazendo isso até onde, ó. Eu vou fazer isso 3 vezes, certo? Eu não conto o nó, eu só conto a partir das laçadas. Então, eu vou fazer 3 laçadas. 3 laçadas quer dizer 3 pontos aqui para eu fazer laçadas. Que ó, eu faço isso aqui. Pronto. E aqui, como sempre, é repetitivo, eu sei, mas é melhor que não esquecer. Então, aqui em cima o fio tá duplo, aqui embaixo o fio tá único. Então, eu vou pegar esse fio, vou passar por dentro, tomando todo cuidado para não pegar o fio das laterais. Passei aqui, ó, o laço aberto, eu pego aqui laço, eu dobrei, deu 3 aqui, ó. Essa ponta vai ficar desse tamanho. Aí eu vou passar meu fio aqui, ó. Eu vou contar aqui, nesse caso, dessa nossa gravata. Se você quiser maior, vai dar uma diferença. Mas é mais ou menos isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na oitava do meio, eu vou passar meu fio, ó. Passei meu fio aqui na oitava do meio. Na oitava, quando eu faço isso, ele dá isso, ó. E sobra, pulando um, ó. Quando faz isso, ó, ele vai pular um meio e vai no próximo. Pulou um meio aqui, ó. Seria aqui e foi pro próximo. Aí aqui, o que é que eu faço? Olha o que eu faço aqui, ó. Eu pego esse fio que tá nessa lateral e eu vou subir aqui, ó. Nessa ponta de fora. Vou subir aqui do lateral. Ó, vou subir, tá? Então não tem como eu pegar outra coisa, ó. Não tem como pegar a ponta lá. É sempre subindo. A lateral tá de fora, aqui, exatamente isso, ó. E agora aqui, eu vou passar um lado. E já vou dar um nó. Olha, aqui. Eu vou dar um nó, ó. Isso aqui. E aí ele já ajusta, tá vendo? E já vou esconder meu nó, não é isso? Pra depois eu fazer meu trabalho, ó. Dei uma laçada, agora eu vou fechar o nó. Fechei o nó. Ó o que eu fiz, escondi o nó, certo? Ó. Eu vou pegar esse fio que tá desse lado, vou passar nessa daqui da ponta, descendo. Ó. Vou passar o outro do outro lado. Vou fazer um sumário para botar na aula, tá? Esse detalhe aqui, eu vou filmar um outro pedaço para botar na aula junto com esse aqui, tá? Um sumário junto com essa aula completa, tá bom? Porque aqui eu tenho que se concentrar, meu amor. Aqui, ó, pronto. Ó. Passei meu fio de um lado, fio do outro. Olha isso aqui. Vou botar mais uma pra gente fechar aqui o triângulo, ó. Ó, fechamos. Que deu o mesmo caso do outro lado, ó. Tá? Fechamos. Olha isso aqui. Exatamente isso. Fechamos. Aí, nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar também com fio sol. Porque eu vou fechar aqui, ó, essa lateral. E vou fechar essa lateral aqui, tá bom? Com o mesmo fio, eu vou esconder primeiro o nó. Primeiro eu escondo o nó, né? Para depois eu conseguir trabalhar. Aqui, ó. Pronto. Ok, ó. O nó tá escondido. Aí agora eu vou trabalhar. Eu vou passar esse fio, se é mais fácil, eu vou passar pelo meio aqui, ó. Eu vou subir aqui, ó. Pra chegar nessa lateral aqui, que eu vou fechar esses dois aqui, ó. Tá? Eu vou subir com ele até chegar lá. Eu vou subindo, voltando, não vou passar o fio de qualquer jeito. Eu vou passar o fio acompanhando, para ele não vou passar de qualquer jeito. Aí eu quero ir para lá e vou passar acompanhando, porque o fio tem que estar cruzado, para não passar o fio onde não deve. Na verdade, não é nem cruzar, é não passar o fio onde não deve. Então eu vou trabalhando aqui com toda a calma e paciência do mundo. Eu vou até botar com agulha, que é mais fácil para mim voltar. Porque às vezes tem algum nozinho e vai empatar. E com a agulha ele não vai me empatar de trabalhar, meu amor. Fica mais fácil você fazer assim, no caso com a agulha, porque a agulha vai te ajudar. E aí você pode usar o alicate, ó, pra puxar, porque aí. Entendeu? Porque às vezes a sua mão tá oleosa, no meu caso, minha mão tá oleosa. A sua mão tá oleosa, qualquer coisa, não ajuda a puxar a agulha, hein? Ok? Vou passar pra cá, esse aqui. Aí você vai vendo aonde você quer chegar e vai passando o fio, mas passando o fio de um jeito que você acompanhe o entrelaçamento, tá? Você vai acompanhar o entrelaçamento. Ó, passei aqui.
E aqui eu já vou cruzar a bolinha, porque aqui, daqui eu subo, tá vendo? Eu vou vir com outra agora e vou vir pro lado de cá. E eu também posso fazer, com esse fio mesmo aqui, eu posso fazer todo o entrelaçamento, mas eu vou mostrar pra vocês a maneira correta. Mas você pode. Com aqui, ó, eu vou mostrar aqui que você pode também fazer isso, ó. Com um fio só, você pode também fazer essa parte do entrelaçamento aqui. Vamos fazer? Vamos complicar a história? Com fio só, você pode também fazer esse entrelaçamento aqui, no caso, ó, com um lado só. Passei ali uma bolinha, e eu tô no meu fio. Passei aqui, ó. Isso. Eu vou ter que passar uma pérola, ó. Fechou aqui já, ó. Fechou, tá certo? Ó. Só que eu tenho que reforçar, né? Porque não tá fechado aqui, que eu tenho que vir pra cá. Então eu vou pegar esse fio, vou passar aqui por dentro. Gente, trabalhar com fio só, você vai ter que ter mais atenção. A pérola que você botar separada, ela tem que estar cruzada, porque senão ela fica solta. Eu vou mostrar como ela fica solta, ó. Ela fica completamente solta, então isso não pode, né? Então nós vamos reforçar ela para fazer esse cruzamento. Aí eu vou voltar para lá, ó, para baixo, ó. Ó. Vou voltar aqui para baixo e vou fechar essa lateral aqui, certo? Ó. Vou fechar aqui, ó. São dois, né? Ó. E vou voltar aqui, tá vendo? Aí eu tenho que ver agora para fazer essa relaçada, para ficar bem seguro, ó. Eu vou voltar. Porque o ideal é o fio estar sempre cruzado, certo? Mas nesse caso aqui, com a casa especial, a gente não vai voltar tudo só por causa disso. Mas no caso você queira voltar, a gente vai voltar outro para você ver. Eu vou voltar outro. Eu quis mostrar para você a forma que você pode trabalhar com fio só. Você pode trabalhar com fio só, mas você tem que ter muito cuidado para não ficar nenhuma bola, cristal, que você estiver trabalhando solto. Esse é o cuidado que você tem que ter. Quando tá trabalhando com só um fio, eu dou mais laçada, porque você tem que ter mais atenção, né? Mais cuidado. Mas dá pra você fazer esse acabamento aqui tranquilo, numa boa. Ó, fechou. Fechou, eu dei várias laçadas. Mas o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou passar esse meu fio para cá para vocês verem também que dá para se encontrar aqui. O que é que eu faço? Ó, eu passei aqui. Eu vou ter que ir passando até chegar lá em cima. Porque eu quero mostrar para você que é possível você passando até chegar aonde você tá com outro fio para cruzar os fios. Eu vou passar com a agulha, fica mais fácil. Eu quero cruzar os dois fios. Tá? Ó, você vai fazendo assim. Isso aqui você vai pegar na prática, tá? Isso aqui você pega muito na prática. Isso tudo é prática. Eu posso subir aqui, ó. E eu vou vendo, como tem já alguns nós, eu vou vendo aonde dá pra passar. Deixa eu passar aqui. Ó. Com a agulha fica bem mais fácil para trabalhar com a agulha. Então a gente usa agulha, né? Nesse caso aqui, porque já tem nó, já foi passado o fio 2, 3 vezes, então aí a agulha ajuda muito nesse caso. Só que a única coisa é o seguinte, num cristal você tem mais trabalho, né? Aqui a pérola não é tão dura, né? Que não é vidro, então dá pra você fazer numa boa. Ó, pronto, já tô aqui do outro lado, olha aqui onde eu já tô. Passando ele, já tô aqui em cima. Ó, já passei aqui, ó, onde ele tá. E eu posso botar o fio aqui e cruzar, né? Mas eu vou de lá pra cá. Já tô aqui em cima mesmo. Ó. Pronto. E esse outro fio, ele vai ter que sair dali. Onde eu tô aqui. Então, o outro fio, eu vou passar com ele e ele vai chegar aqui. Ele já tá desse lado, né? Só que eu tenho que cruzar ele aqui, ó. Ó, esse fio aqui, também no tamanho dele, era o mesmo tamanho desse daqui, ó. Só que como eu fiz o arremate dele com um fio só, então eu gastei mais fio nele, né? Ó, eu vou passar ele pra lá. Então, eu vou ter que fazer isso aqui. Sem enfiar o fio de qualquer jeito, eu vou cruzando o fio até chegar da maneira como ele
foi trabalhado, ó. Eu não uso o fio de qualquer jeito, tá? Eu vou usando ele como ele foi trabalhado, né? Como ele foi cruzado. Ó. Então, vamos pra lá. Subir aqui. Subir, ó. Esse daqui, ele vai sair ali. Então, eu vou voltar ele aqui, porque ele tem que sair aqui, ó. Eu vou soltar esse aqui, porque como o outro vai sair ali, ó. Ele tem que estar cruzado, esses fios aqui. Então, eu vou subir ele aqui. Porque como eu tenho mais fio desse lado, então fica mais fácil eu trabalhar com ele, né? Ou então você vai passando esse fio, obedecendo a vinda dele. Você vai só obedecer e aí você vai até cruzar os fios. Então, nesse caso aqui, né, que vamos trabalhar com fio cruzado desse lado. Como eu mostrei para você do outro lado, tanto faz. Se você achar difícil, achar muito trabalho, você pode simplesmente fazer com fio só, como eu ensinei lá do outro lado. E aqui, o que é que eu vou fazer? Ó, já cruzou os fios aqui, ó. Eu vou descer aqui. Ó, desci esse. Vou descer esse outro. Aqui, ó. Eu uso a agulha para puxar que ele entrou no outro buraco. Ó. Cruzou os fios. Depois que ele cruzou, fica mole para trabalhar. Aí passou uma bolinha. Olha isso aqui. Cruzou. Pronto, nossa gravata tá fechadésima. Passou o fio. Eu cruzo aqui. Ó, cruzei. Vou passar esse fio aqui, olha. Vou passar esse fio aqui. Vou colocar uma pérola aqui e vou voltar, porque eu vou fazer já o arremate desse aqui. O que que acontece? Eu nunca faço, como eu falei já antes, eu vou repetir aqui agora. Eu nunca uso o mesmo fio de nylon para fazer toda a peça. Por quê? Agora mesmo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, fazer esse arremate todo e depois nós vamos colocar um fio novo para fazer as laterais, tá? Ó. Vou esconder o nó, né? Porque o nó tem que estar escondidinho para não ficar aparecendo. Eu vou ver onde tem menos nós, ó. Eu posso fazer aqui e descer para cá, que seria até interessante. Ou eu posso subir aqui e vir para cá. Fazendo o arremate, como sempre. Passo, cruzo, boto uma laçada de um lado, laçada do outro, a mesma coisa, ó. Eu vou fazer esse daqui. Ó, passei. Normalmente, quando você faz o acabamento do entrelaçamento, é sempre voltando da onde você fez. Sempre é isso. Nesse caso, assim, ó, cachorrinho, determinadas coisas, objetos, animais, essa coisa. Então, você vai ter que ver se você pode voltar. O importante é que você faça esse arremate, no mínimo 3 vezes, ok? Então, aqui nós fizemos isso, então nós vamos soldar, né? Que essa queimada que a gente chama de solda, que a gente sabe que não vai soltar o fio. E a gente tem que ter um cuidado para não queimar. Ó, no caso aqui, nós fechamos. Mas se você quiser deixar aberto para ou colar a alça, passar aqui dentro, você pode deixar aberto, não precisa fechar. Nós fechamos. E agora nós vamos fazer essa lateral aqui, tá bom? Essa lateral, eu vou ensinar para vocês 2 maneiras de você fazer essa lateral aqui. Então, essa lateral você pode fazer direto aqui na peça, direto. Nós vamos botar aqui embaixo, ó, passar nosso fio aqui. Vamos passar direto aqui. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Um de um lado, um do outro e outro cruza. Só que aqui nós vamos... Para prender o fio, a gente já vai dar primeiro o nó, né? Para prender o fio. Eu vou botar aqui uma de um lado e duas do outro. E já faço o nosso nó para prender esse fio de nylon. Porque senão ele fica solto e às vezes um lado fica maior, o lado menor. Porque o fio tá solto, ó. Faço isso e vou fazer isso aqui, ó. Vou dar esse nó. Tá? E aí a gente continua trabalhando. Uma de um lado, duas do outro e outra cruz, ó. Os 2 fios sempre a mesma coisa dos 2 lados. A gente vai passar um aqui por dentro. E vamos puxar. Esconder o nó, tá bom? Ó, se não foi, esconder o nó. Pronto. Aqui é a mesma coisa. Um de um lado. 2 do outro. Até dar nosso comprimento. O nosso comprimento vai ser
15, nós vamos fazer 15 saídas dessas. Então, aqui, o nosso comprimento, vamos fazer isso até chegar aos nossos 15, nós vamos fazer 15 saídas. Como eu falei anteriormente, 15 saídas vai ser isso aqui, ó. 15 quadradinho dele. Então, de um lado 1 e outro lado 2, pega a segunda que você colocou e cruza. É a mesma coisa. Ó. Isso aqui. Nós fizemos já uma quantidade, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o sétimo. Então, nós vamos pegar aqui, vamos tirar toda a folga. A gente pega no meio e aperta para onde ele veio, ó. Onde nós começamos, aperta. Aperta, tirou todas as folgas, ó. Depois você ainda dá uma conferida, ainda tem folga aqui, ó. Para ele ficar bem quadradinho, aí você sabe que tá sem folga, ó. Quando o quadradinho tá perfeitinho assim, ó, você sabe que não tem folga, ó. Aí você apertou, saiu todas as folgas. Aí você vai dar um nó para continuar, né? Tá faltando ainda metade. Então, vamos fazer esse nó. Tá? Esse nó aqui. E cruzamos. Os fios do mesmo lado, a mesma coisa. Entrelaçamento é a mesma coisa, ó. Eu passo o meu fio aqui e ele vai... Eu vou puxar, ó. Tá? Para esconder o nó. E eu continuo a mesma coisa. Um de um lado, dois do outro. 1 e 2. Vem aqui e cruzo. É isso aí. Aqui, ó, nós vamos fazer com 13. Aí você pode fazer 15, dependendo pra quem é. Você conhece o pescoço, mas essa aqui a gente vai fazer com 13. Porque depois vai ter o regulador, vai ter o fechinho ainda. Então vamos fazer com 13. Então, ó, o quadrado, como eu sempre falo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí tem o 13. Nós vamos tirar essa folga. Nós vamos botar 3 em um lado só. Porque o que acontece? Por que 3? Porque nós vamos fazer um arremate e fazer o acabamento do fecho separado. Por que separado, Sueli? Não dá para aproveitar aqui? Dá. Mas por que eu aconselho você fazer o acabamento do fecho separado? Porque se acontecer qualquer coisinha com o fecho, você bota o outro com maior tranquilidade, sem problema nenhum. E se tiver junto, aí esse pedaço aqui já vai sair fora, né? Vai ter que repetir. Então, eu prefiro ter esse trabalho agora, nesse momento, refazendo ele, porque no futuro eu vou ganhar tempo, né? Se acontece qualquer coisa. Aqui, ó, fiz um nó e eu vou fazer esse arremate do mesmo jeito que é o entrelaçamento, ó. Eu escondo meu fio aqui e vou fazendo as laçadas até chegar lá, ó. Eu passo até o fio estiver cruzado, ó, o fio cruzou. Aí depois que o fio cruzou, eu vou fazer a laçada. Eu vou fazer 3 vezes isso, né? 3 vezes, ok? Ó. Essa é uma maneira de fazer esse cordão aqui da gravata, esse colar mesmo da gravata. Vou ensinar outra maneira que aí também você pode fazer do jeito que for mais rápido e fácil para você. Porque na verdade eu ensino técnica, aí depois vai fazer do seu jeitinho, porque nem sempre o meu jeito vai funcionar. Você aprendeu, depois você vai fazer do seu jeito, do jeito que para você é mais fácil. Ok? Ó, passei, cruzei, vou voltar aqui, aí depois eu venho com o fio, cruzo o fio, ó. Depois que eu cruzo o fio, aí sim eu posso dar laçada. Enquanto o fio não estiver cruzado, eu não posso dar laçada, tá? Ó, só dou laçada depois do fio cruzado. Então aqui, ó, vou dar laçada, essa é a última laçada nossa. Tô dando minha última laçada desse lado aqui, né? Lógico. Ó, a última laçada. Vou soldar aqui, né? Venho com o outro lado, faço a mesma coisa. Pronto. A corrente tá pronta dessa daqui. Então, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Agora aqui, que já tá pronto, nós vamos pegar um fio novo. Esse aqui é o acabamento. Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa com o fechinho, você não afeta o seu colar. Aí eu vou pegar um pedaço de fio, ó. O pedaço de fio não precisa ser grande, que é só pro acabamentinho. Eu vou passar aqui nessa ponta. Aqui, ó. Eles separaram, completamente separado. Se você tiver problema no fecho, você pode só soltar aqui e não tem problema nenhum. Não vai estragar sua gravata, nada, ó. Vou passar 2 de um lado dessa pequenininha. Ó, passei aqui. Vou passar as 2 desse lado. Do mesmo lado, ó. Então, o que é que aconteceu? Eu botei 2 de um lado, 2 do outro. Vou passar juntos, os 2 fios juntos.
E passo o meu chips. Ó, agora eu passei as duas no mesmo fio, ó. As duas bolinhas. Uma bolinha nos dois fios. Uma bolinha. Eu vou passar um chips aqui, ó. O chips. Passo o contrário. Ó. De fora pra dentro. De fora pra dentro. E agora aqui eu vou dar nó, ó. Eu vou dar um primeiro. Um. Eu vou dar dois dentro de um. Um. Dois. Ó. Faço isso. Aí eu vou dar 3 dentro de um, 2, 3. Fecho. E agora eu dou mais um. O que que acontece? Você precisa ter cuidado com o buraquinho do chips, ó. O buraquinho desse chips aqui, ó. Tá vendo? Muitas vezes o buraquinho é grande, então você precisa dar mais nó. Então você tem que dar uma olhada aqui. Esse aqui é o suficiente, não vai sair. Ainda dou um reforço, que eu sei que não vai sair, mas não custa nada, né? Então, aí eu dei esse reforço. Eu vou queimar aqui, ó, a solda, né? Vou queimar. A chama de solda, ou queima mesmo, não tem problema. Porque, na verdade, não deixa de ser uma solda aqui, né? Quando a gente faz isso aqui, não deixa de ser uma solda. Aí eu vou fechar meu fechinho aqui, ó. Meu chips, eu fechei meu chips. Fechei meu chips. Vou pegar meu alicate redondo e vou encostar melhor aqui, ó, para ficar bem redondinho. Aí agora, o que é que acontece? Eu pego o fechinho sempre do lado direito, não é isso? Eu vou pegar uma argola, vou abrir aqui, ó, eu abro, passo aqui no chips, pego esse fechinho com essa parte aqui para fora, para ficar mais fácil na hora de você pegar para abrir, e fecho, ó, fui e volto, fecho. Tá? Aí, esse aqui, tá? Agora eu vou ensinar a fazer de outro jeito aqui, porque se você quiser, você pode usar tanto de um jeito quanto do outro. Que agora nós vamos colocar, vamos começar. Então nós vamos fazer uma tira, né? Uma tira com 13, com 12, porque nós aqui são 13, né? 13. Então vamos fazer uma com 12. Então nós vamos passar, na verdade, 4, ó. Passamos 4. Vamos dar esse nó aqui, ó. Vou ensinar esse nó aqui para não correr, o fio não ficar correndo e a gente não se perder do tamanho de um lado e do outro, ó. Damos esse nó aqui. Vamos dar um nó, ó. E vamos esconder esse nó, perfeito? Ó, vamos esconder esse nó aqui. Escondemos esse nó. Escondemos nó. E aqui a mesma coisa, vamos fazer 12 vezes a mesma coisa. Um pro lado e dois pro outro e outro cruza. É isso aqui. Vai ser sempre isso aqui. Até dar os 12, tá? Ó, uma de um lado e duas do outro, como sempre. E pronto. Ó. 2. Ok? Aqui, ó, a mesma coisa. Agora nós vamos tirar a folga. Tiramos a folga toda, ó. Vamos tirar a folga. E vamos só dar o reforço, né? Vamos dar esse reforço aqui, ó. Vamos dar esse nó. Pronto, vamos dar esse reforço. Os dois fios do mesmo lado, nós vamos esconder o fio, o nó, vamos esconder o nó. Ó. Pronto. Voltamos a fazer até completar o que nós precisamos. Pronto, aqui nós temos 12. Tiramos todas as folgas do 12, ó. 12. Esse daqui é outra maneira que eu falei que é também muito prático de fazer, dependendo do que você está fazendo. Você pode usar esse jeito aqui, ó. Tiramos todas as folgas. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma. Essa aqui é outra maneira, tá? De fazer, que eu tô ensinando aqui. Se você for mais fácil para você, dependendo do que você for fazer, aí fica mais fácil, ó. Eu passei uma aqui, ó. Vai ser aqui, né? Ó, eu passei uma nesse fio. Vou passar meu fio aqui dentro dessa daqui, onde vai sair, onde vai a corrente da nossa gravata. Tem nozinho aqui, aí fica difícil, bebê. Saiu. Aí aqui eu boto mais uma, olha aqui.
Eu passei, o meu fio tá aqui, eu passo uma, duas, três, quatro, aí eu vou dar um nó, ó, e o acabamento vai vir pra cá, tá, ó, pra cá pra baixo, ó. Tá vendo? Então o acabamento vai vir aqui direto. Eu dei um nó, eu vou fechar esse nó, né, ó. E agora os dois fios estão do mesmo lado, eu vou passar aqui dentro. Vou esconder o nó e vou fazer meu arremate aqui pra baixo. Ó. A mesma coisa, vou fazer 3 vezes, não é isso? Ó. Eu passo aqui. O arremate do entrelaçamento é sempre o mesmo. Você pode ficar mudando, no caso assim, né? Que você pode passar de um fio só, se tiver de um lado, para você não ter que botar outro fio, tal. Mas você tem que ter esse cuidado, porque quando você olha, não tem nenhum fio ultrapassando no lugar errado, ó. Aqui a laçada, aqui tá duplo, aqui tá único, um fio só. Eu passo meu fio onde tá único e dou essa laçada. Ó, a mesma coisa eu faço do lado de cá. Com fio aberto, eu puxo para onde foi cruzado, ó. Ok? Ó. Sempre prestar atenção que é único, aqui é duplo, aqui é único, ó. Passei o fio aberto, puxei. Venho para cá, faço a mesma coisa. Ó, e puxo. Ok? Ó. Agora aqui eu vou tirar essa sobra do fio de nylon. Encosto meu dedo. Venho pro outro lado, faço a mesma coisa. Pronto. Aí eu venho com fio novo. Aqui a gente já sabe que tá inteiro. Aí eu venho com fio novo. Não precisa ser grande, porque agora é só a parte do fechinho, ó, do tips que a gente vai botar. Passo meu fio aqui. Passo 2 contas desse lado. 2 contas desse lado. Aqui. Pego uma e passo 2. As duas pontas vai passar na mesma pontinha. E passo meu tips aqui, ó. Passo meu tips de fora para dentro, ó, de fora para dentro. Aqui eu vou dar um nó, dou um. Você vai botar a quantidade que for necessária, porque vai depender do tipo de tips que você tem. Se for buraco muito grande e tal, e você vai fazer de acordo com a sua necessidade aí, tá? Às vezes os buracos é pequeno, é o suficiente, 2, 3. Às vezes o buraco é grande, você precisa colocar um pouquinho mais, só isso. Porque depende do fabricante. Depende do fabricante, entendeu? Então você tem que ter esse cuidado aí. Tem que observar qual é o buraco do seu tips. Aqui eu vou fechar meu tips aqui e vou botar meu regulador aqui, ó. E pronto. Meu colar tá pronto. Minha gravata está pronta. Vamos fechar bonitinho aqui, pronto. Aí aqui agora eu pego, abro, ó, para abrir eu vou para lá, passo aqui dentro, passo minha corrente e volto. Eu vou e volto, ó, vou e volto, ok? E aqui eu vou pegar um alfinete próprio para bijuteria, um alfinete. Vou pegar meu alicate redondo. Eu vou cortar deixando mais ou menos 1 centímetro, ó. E eu venho fazer essa incrustação aqui nela, ó. Jogo para fora e volto. Isso aqui, ok? Aí eu pego uma argola, passo aqui, passo meu alfinete, minha pérola com alfinete e faço esse aqui. Nossa gravata está prontíssima. Olha isso aqui.